Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo para falar sobre Vale e hoje para falar um pouquinho sobre o resultado, os principais destaques aí. Falar também sobre o anúncio de dividendos que tivemos aqui de Vale, tal, que é bastante interessante para a estratégia previdenciária, que é aquela que a gente sempre segue, aquela que a gente sempre está, de certa forma, aí buscando melhorar, né? Porque a estratégia, apesar de ser uma estratégia já antiga, já conhecida, você, na minha opinião, consegue sempre melhorar essa estratégia à medida que você vai entendendo os momentos mais exatos para aportar, que você vai fazendo aportes inteligentes, que você vai pegando empresas com dividendos interessantes. Enfim, isso é bom porque Vale divulgou um resultado que eu diria que foi bom. Divulgou um dividendo que veio dentro do que eu fiz no último vídeo, dentro da expectativa inclusive do analista da Genial, que é o Igor Guedes, meu amigo, que eu sempre trago aqui as análises dele. Concordo muito com as análises, então não vejo problema se eu não concordasse em continuar trazendo, tá? Mas concordo muito com as visões. Já discordei de alguns outros analistas, colegas meus da Genial, mas não tem problema. E aí hoje trazendo então, portanto, esse destaque e esse dividendo. Lembrando, o preço está atrativo hoje, gente. Você vai esperar quando para comprar Vale se você quiser? Você vai esperar voltar a 80, 90 reais? Em algum momento vai voltar. Eu acredito nisso. Você tem que comprar nos bons momentos. Talvez aqueles com mais incertezas, quando não é todo mundo que está falando tão bem. Entende? Pelo menos é isso que eu estou fazendo. Mas sempre tomando cuidado para não concentrar demasiadamente sua carteira em uma empresa ligada a commodity. Beleza? Acho que pelo menos isso daqui na minha visão é importante. Tá bom? Bom, vamos lá. Antes de tudo, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Tá, tava abrindo aqui a minha página. Vire membro também, aproveite nossa comunidade, os nossos benefícios, as nossas lives semanais, que 2 vezes por semana, né, que fazemos aqui. Minha planilha de preço-teto com os cálculos, com as projeções de dividendos. Nosso grupo é muito, muito legal. Beleza, gente? Bom, vamos lá. O negócio é o seguinte. É um relatório bastante extenso aqui para falar sobre os resultados. Eu vou ler as primeiras partes aqui com vocês, são os principais destaques, mas recomendo que vocês leiam tudo, tá? Especialmente se você tem Vale. Então, a gente teve a divulgação. Quando a gente fala de receita líquida, tá, veio praticamente 10 bilhões aqui, eu diria, de reais, uma expansão bastante interessante trimestre a trimestre e também ano contra ano, mas um pouco abaixo do que os analistas da Genial esperavam. Mas tem uma compensação aqui, que foi a parte de custos, tá, que veio numa intensidade, ou seja, menor do que o esperado pelos analistas da Genial, portanto isso acaba se compensando. A receita um pouquinho abaixo, mas os custos também um pouco abaixo, acaba se compensando, trazendo um resultado que é interessante, tá? Veja, olha o que ele fala aqui, o EBITDA, lembra o que é o EBITDA? É aquela proxy da geração de caixa. A gente sempre fala isso aqui, não é exatamente a geração de caixa, tá? Isso é importante mencionar, mas é uma prática, como o mercado divulga bastante, enfim, sempre aparece nos relatórios, sempre aparece nas notícias. Eu gosto de falar isso para vocês porque te dá uma noção mais ou menos, né, do quão bem a empresa está numa possível geração de caixa. Então a gente gosta de dizer, né, que normalmente o EBITDA aumentando, o EBITDA expandindo, um EBITDA bom, é uma proxy aí para você perceber que de fato a empresa está gerando caixa, que pode pagar dividendos saudáveis. Não é exatamente a geração de caixa, por isso que você tem os relatórios aqui mais destrinchados, mas como o EBITDA acaba sempre aparecendo, eu gosto de falar dessa forma, tá? Em linha com a projeção aqui dos analistas em 4 bilhões de dólares, tá? Estava ano contra ano mais 16% de crescimento trimestre a trimestre. Eita, desculpa, bati no mic. Já o lucro líquido, tá? Foi ali na casa dos 2,7 bilhões de dólares, tá? Bem acima da expectativa da Genial, mas lembrando, tá? Houve uma expansão muito grande, até a headline aí de várias notícias, 200% de crescimento, mas coloca isso aqui uma situação não recorrente nesse lucro, tá? Tudo bem que foi não recorrente, mas não dá para você perpetuar, né, esse crescimento, ok? Mas, de qualquer forma, aconteceu e o lucro veio alto. Então, acho que é uma surpresa positiva, isso agrada bastante os investidores, pode, inclusive, também trazer uma perspectiva de que algumas pessoas achem até que o dividendo melhore, tá? Não diria que só por isso você deve achar, mas de novo, uma situação não recorrente, mas que existiu, beleza? Tivemos também, então em suma aqui, tá? Todos os resultados de forma muito positiva, as principais linhas aqui, mostrando a resiliência ainda, na minha opinião, operacional da Vale. Uma boa empresa em termos de fundamentos, tá? Como eu sempre tenho falado aqui no canal. Foi anunciado também o pagamento de dividendos, tá? Você perceba aqui 37 centavos de dólar para as ADRs, 2 mais ou menos reais, como a gente já tinha feito nos últimos vídeos, para Vale, tá? Interessante falar que eu trouxe um vídeo antes aqui, que na verdade era também um relatório aqui do Igor, onde ele já antecipava esse dividendo. Algumas pessoas falaram que foi pouco, algumas falaram que foi muito. Aqui você tem, né, nos comunicados relevantes, tá, a remuneração aos acionistas que foi divulgada. Então você pode até abrir aqui o próprio documento. Tá? Aqui eles mesmos falam, né, o número completo aqui de 2 por ação, ok? Aí você tem a data de corte do pagamento desse JCP,
tá, aos detentores da emissão da Vale negociada na B3, ou seja, as ações quem tem Vale 3, dia 2 de agosto, tá? Essa é a data de corte para pagamento, ou seja, você não pode, teoricamente aqui você tem que comprar antes dessa data, se você comprar, sei lá, vamos chutar aqui, dia 3, ferrou, entendeu? Você não vai mais ter o direito disso daqui. Com pagamento em 4 de setembro, como já foi também antecipado, ou seja, um mês depois aí da data X, Datacom/data X aí, dos dividendos. Tá? Para quem tem as ADRs, você tem uma data de corte aqui de 5 de agosto, com pagamento lá em 11 de setembro. Tá? As ações da Vale serão negociadas ex-remuneração a partir do dia 5 de agosto, beleza? Então, só para você entender isso daqui, ficar bem na sua cara. Lembra, a Datacom é a data limite, ou seja, até o pregão daquele dia, a data X é a data seguinte da Datacom. Só para vocês entenderem, o pessoal gosta de saber bastante aqui das datas, ok? Bom, isso aqui, esse anúncio dá um yield trimestral aqui de 3,4%, que é muito interessante, mais de 13% anualizado, tá? Ou seja, no ano a Vale vai te pagar mais de 13%. Já vinha falando aqui há bastante tempo, né? No canal, que ia pagar mais de 10% e que eu estava convicto disso. E agora o Igor, esse colega da Genial, analista que cobre empresas de commodities, vem aí com essa surpresa positiva, na minha opinião, de 13,5%. Aqui você tem um pouco das tabelas que ele acaba fazendo com os números. Recomendação dele, tá? Resumidamente falando, e eu gosto muito da visão dele, que ele faz o seguinte, ele faz um modelo onde ele busca achar esse preço, esse upside da empresa, com premissas conservadoras. Ou seja, usa, por exemplo, curva de minério abaixo do consenso de mercado, tá? Então ele vai fazendo premissas bem conservadoras para entender se realmente no dia de hoje tem upside. E o que ele fala, tá? Que tem upside. Existe ainda o que ele sempre coloca aqui, né, de desafios relacionados à China. Isso continua pesando, mas se tem um desconto excessivo nas ações da Vale. Ou seja, como se tivesse precificado aqui, na opinião dele, uma situação muito pior do que ela seria. Acho que a gente pode colocar dessa forma, tá? Então ele tem aqui na Genial, tá, a recomendação de compra. Ele usa aqui o que ele chama de preço-alvo para as ações. No caso aqui, R$ 78,50. Eu gosto de usar, por conta da nossa estratégia previdenciária, preço de referência para as empresas de commodities, que é R$ 70. Então é um pouquinho abaixo, mas mesmo assim, nas cotações atuais, que se você olhar aqui minha carteira, a gente consegue ver o preço atual de R$ 61,51, cara, valendo muito a pena comprar. Só toma cuidado para essa concentração demasiada aqui, como eu sempre falo para vocês, mas de resto, gente, eu acho que continua sendo uma empresa muito óbvia para ter na carteira, dadas as devidas proporções, com desafios, isso é verdade, mas operacionalmente muito bem, tá? É aquilo, quanto você quer margem de segurança, tem que comprar num cenário de não tanta certeza absoluta assim. Se você quiser uma certeza absoluta, você vai acabar pagando muito provavelmente um pouco mais caro. Pode ser ok para você, mas eu nesses preços estou convicto de comprar, por isso que falo aqui para vocês nos vídeos, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado disso daqui, leiam o relatório completo se você quiser, basta você jogar no Google aí, Genial Analisa, tá? Você vai abrir lá a página da Genial Analisa, vai ter esse relatório na homepage já, ali num dos quadradinhos azuis, tá? Só para você ter uma noção, te mostrando aqui, quando você colocar Genial Analisa no Google, você vem aqui, na homepage, né, analisa.genialinvestimentos.com.br, nesse quadradinho azul você perceba que você já tem o relatório de Vale aqui para você ver de forma gratuita. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos. Valeu, falou, fui.